A proteção jurídica dos animais no Brasil. O relacionamento do homem com os animais está fortemente ligado à história, dependendo do momento vivido, da cultura e da religião adotadas na época. A matéria de enxergar o mundo se modifica. Para entender melhor a evolução histórica da proteção aos animais, é necessário a análise de algumas fases da história. Primeiramente, o antropocentrismo, que surgiu na Grécia, é uma das visões de mundo que acredita que o ser humano é o fator mais importante do universo e nasceu para governar qualquer outra espécie. E assim, a maioria dos filósofos gregos acreditam na natureza como um bem a serviço apenas da natureza humana, sendo o homem a medida de todas as coisas. Porém, atualmente, a teoria filosófica mais adotada é a do ecocentrismo, que, ao contrário do antropocentrismo, indica que o homem faz parte dos ecossistemas e reconhece que outros seres também possuem direito e merecem ser respeitados. Assim, entende-se atualmente que o homem é parte integrante do universo junto a todos os outros seres. E além disso, o direito evoluiu bastante desde o período antropocêntrico. Então, a realidade atual é norteada pela norma jurídica. Isso acontece porque a lei tem como finalidade harmonizar o interesse do próprio indivíduo junto com o interesse coletivo, garantindo a convivência equilibrada do homem com a natureza. Dessa forma, hoje, mesmo com o nosso ordenamento jurídico, existem normas de proteção ao meio ambiente. Os seres integrantes da natureza não possuem voz para defender os seus direitos, então é necessário que haja um aprimoramento das normas já existentes. Entende-se por fauna o conjunto dos animais que vivem em uma determinada região ou período geológico, domesticados ou não, da fauna terrestre, os silvestres e os alados, e da fauna aquática, e todos são protegidos pelo artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição Federal. No entanto, os animais exercem diferentes funções no meio ambiente, que justificam diversos níveis de proteção descritos em normas infraconstitucionais conforme as condicionantes ecológicas, científicas, econômicas e culturais relacionadas. A proteção da fauna é vista sob vários ângulos e dentro de uma visão antropocêntrica a partir do interesse humano. De algum tempo para cá, cresce uma compreensão holística de que a fauna merece proteção como um valor em si mesmo, e não como uma decorrência do interesse humano. Essa proteção se espalha por diversos dispositivos legais. O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade. Contudo, existem animais presentes nas regiões brasileiras que podem ser extintos em poucas décadas. O Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente divulgaram em 2016 o Livro Vermelho com a relação dos animais ameaçados de extinção no Brasil. De acordo com o estudo, no país existem 1.173 espécies de animais ameaçados em extinção, além dos que já foram extintos, como a arara azul pequena, o lobo-guará, o boto de cor-de-rosa, entre outros. Uma das causas dessa extinção em massa é o tráfico de animais silvestres, que ameaça toda a riqueza natural, sendo as penas existentes brandas e sua eficácia reduzida, e muitas vezes não surtindo efeito no caso concreto. O direito ambiental é de suma importância para a preservação e conservação do equilíbrio ecológico, possuindo, para isso, a aplicabilidade de normas penais que possuem como objetivo inibir destruição e ocorrência de ilícitos contra a grande biodiversidade existente. Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Cada animal tem o direito ao respeito. Este é um trecho da proposta de Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Eu sou Maria Eduarda e vou abordar acerca da proteção jurídica dos mesmos. A violência contra os animais, sejam eles domésticos ou não, é mais comum do que se imagina. De acordo com a pesquisa realizada pelo IBOPE, cerca de 92% dos brasileiros admitem ter presenciado maus tratos, sejam animais passando fome, sede ou sendo agredidos, e desses 92%, apenas 17% denunciaram. Durante a pandemia, o índice de divórcio e violência doméstica aumentaram consideravelmente, bem como o índice de maus tratos aos animais. Em 2020, somente no estado de São Paulo, aumentou em 81,5%.
25%. O artigo 32 da Lei Federal de número 9.605 de 98 é o dispositivo que torna maus tratos crime punível com detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O que pode ser considerado maus tratos? Maus tratos é ferir, mutilar, abandonar, deixar o animal passar fome, sede e frio, mantê-lo preso permanentemente em correntes, obrigá-lo a praticar trabalho excessivo, superior à sua força, promover tudo aquilo que traz sofrimento ao animal, e aquele que pratica está sujeito às penalidades da lei. A lei traz uma pena mais rigorosa para quem pratica maus tratos contra cães e gatos. No final de setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei de número 1095, conhecida como Lei Sanção. Essa lei traz uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, multa e até a proibição da guarda para quem pratica maus tratos contra esses animais. Eu sou a Lara e vou falar qual o motivo e qual a fundamentação para a existência dos direitos aos animais. Fundamentar a existência desses direitos sempre foi uma tarefa árdua. Isso porque o animal não possui características semelhantes ao homem. Então, muitos acreditam que estes não possuem os mesmos direitos por não serem da espécie Homo sapiens. Contudo, o fato de os seres vivos não possuírem semelhanças não significa que eles não merecem respeito, muito menos significa que uns são superiores que outros. O direito dos animais é um conceito que reconhece que os animais devem ser livres de qualquer exploração feita pelo homem, podendo viver com independência e, com outras palavras, escolherem para onde e quando querem ir sem a interferência humana. E, além disso, o que deve ser levado em consideração não são as semelhanças e nem as diferenças, e sim as necessidades e interesses básicos dos animais, sendo a melhor maneira para se alcançar a igualdade de tratamento entre todos os seres vivos que habitam na Terra. E um outro conceito, além desse princípio da igualdade que fundamenta a existência dos animais, é a dignidade. Uma problematização acerca dos maus tratos aos animais, na própria Constituição Federal, ela, no artigo 225, que mostra um embasamento legal para dizer que todos devemos proteger os animais contra tratamentos cruéis, a própria Constituição traz uma exceção no parágrafo 7º deste mesmo artigo, onde diz que não são consideradas práticas cruéis contra animais aquelas práticas desportivas em que é utilizados animais quando consideradas manifestações culturais. Então, nesse artigo, há uma antinomia, ou seja, duas normas conflitantes. E esse parágrafo 7º foi inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 96 do ano de 2017. E há um tempo atrás, sobre a tese da prática da vaquejada, o STF tinha declarado inconstitucional a norma que regulamentava essa prática. Então, na época, muitas manifestações sociais aconteceram e, com essa pressão, a emenda constitucional foi editada e as manifestações culturais foram legitimadas e nova lei surgiu regulamentando essa prática da vaquejada. A vaquejada é uma manifestação cultural e desportiva do povo brasileiro e está permitido no Brasil. Em 2017, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 96, que definiu esportes equestres como patrimônio cultural do Brasil. Porém, sem que haja prejuízo das outras leis que tratem de bem-estar dos animais, deve-se, na prática da vaquejada, assegurar sempre alimentação e água suficiente à disposição desses animais, assim também como um local apropriado para o descanso. Também será necessário prevenir ferimentos e doenças por meio das instalações, ferramentas e utensílios adequados, além da prestação de assistência médico-veterinária. Diga não à violência e aos maus tratos contra os animais. Denuncie.